O trabalho na dança. A dança ela pode ocupar diversos espaços na vida de uma pessoa e também na sociedade. Há pessoas que saem para dançar puramente por prazer, para se divertir, ou fazem aulas de dança para se exercitar. A dança também faz parte de muitos momentos importantes na vida, como é o caso dos rituais, sendo o casamento um exemplo deles, sendo as festas de 15 anos, que são rituais de passagem, no caso do casamento, um ritual de união, né? No entanto, assim como as outras linguagens artísticas, elas também podem ser uma atividade profissional. Existem alguns meios de tornar-se um bailarino de profissão, e todos eles garantem uma experiência de vida criativa, além de uma relação com o corpo saudável e sensível. Os modos de profissionalização na dança, eles existem de duas formas principais, de organização e de atuação profissional em dança. Fazer parte do corpo de balé de uma companhia estável, que recebe dinheiro público ou privado para manter suas produções e ensaios, ou trabalhar de forma independente, em que a maneira de se organizar varia dependendo do viés artístico de cada grupo e da proposta que ele pretende desenvolver a cada momento. Neste caso, os artistas podem se unir a outros artistas temporariamente, trabalhar sozinhos ou criar grupos que trabalham juntos continuamente. A imagem a seguir ela mostra um espetáculo da companhia de dança oficial da cidade de Curitiba. E a segunda ela tem uma imagem de um artista independente. Uma das criadoras desse coletivo aí de Natal, chamada Cristine Silva. E esses grupos eles têm diferentes modos de relação de trabalho entre os bailarinos. A primeira imagem, que é do Balé Guaíra, é uma companhia estável e seus recursos financeiros vêm da Secretaria Municipal de Cultura de Curitiba. E a Cristine Silva é uma artista independente, assim como seu grupo, e seus recursos vêm de projetos inscritos e enviados para diversos órgãos públicos e privados dedicados à cultura. Se um desses projetos for aprovado, o grupo tem um tempo pré-determinado, que na maioria das vezes é inferior a um ano, para desenvolver aquele espetáculo específico. As duas formas citadas, elas geram situações diversas para a vida dos bailarinos, que podem ser consideradas vantagens ou desvantagens, dependendo do ponto de vista. Os bailarinos da companhia estável costumam trabalhar diariamente com horários fixos do início ao fim do turno, pré-definidos em contrato. Já a artista independente, né? Os bailarinos dos grupos que trabalham de maneiras independentes, eles costumam ter horários mais flexíveis, uma vez que pela própria estabilidade financeira, né, determinada pelo projeto, é comum trabalhar em mais de um grupo de dança. No primeiro caso, a estabilidade financeira, que vem acompanhada por menos liberdade para gerir o próprio tempo. E no segundo caso, é o oposto. A liberdade criativa e flexibilidade do tempo, mas o bailarino passa períodos sem trabalho, tendo que esperar outro projeto começar. Então, muitas vezes, né, as configurações das companhias de danças, elas influenciam nas relações e também nas responsabilidades assumidas pelos profissionais envolvidos. Essas imagens vistas são de duas companhias diferentes, né, uma estável e outra independente, em que elas vão participando dessa iniciativa de sua formação de dança e vão desenvolvendo as suas atividades em várias cidades pelo Brasil. No caso da primeira imagem, é possível perceber a relação entre os bailarinos e a coreógrafa, que também é diretora do espetáculo. Os bailarinos dessa companhia têm uma qualidade técnica avançada e treinamentos diários intensos. Esses treinamentos são baseados principalmente nas técnicas de balé clássico, dança contemporânea e esporte, propiciando qualidades corporais com alto tônus muscular.
a fim de dar conta de expectativas artísticas da coreógrafa, que prioriza essas características físicas em seus espetáculos. Os movimentos criados, eles nos ensinam que os grupos de bailarinos, eles realizam movimentos difíceis de fazer, por isso precisam ser repetidos muitas vezes, até que cheguem à forma final pensada e proposta pela coreografia. No caso da segunda imagem, né, todos os bailarinos da companhia são coreógrafos e também diretores do trabalho. O trabalho é coletivo, né? Trabalha 2 vezes por semana, quando não está subsidiado, né, por nenhum projeto, e passa por 4 ou 5 encontros quando estão executando alguma proposta artística específica. O grupo ele investiga formas de autogestão e de direção coletiva, ou seja, elas próprias coletivamente gerem e elaboram a criação de uma proposta artística em que o processo colaborativo, como você já viu em teatro, na maioria das vezes, né, desse processo, não há um uso de coreografias fixas. O coletivo ele trabalha com a ideia de roteiro coreográfico, o que significa que cada momento tem um tema de improvisação. O grupo improvisa diante do público em tempo real, com base nos eixos pré-estabelecidos. E principalmente exercita, né, as principais práticas que envolvem, né, o público com o espectador com o teatro, no caso com a dança, né? Essa ideia ela vem por uma ideia de contágio, ou seja, a pesquisa corporal de como as sensações e como os movimentos eles acontecem. Esses movimentos eles acontecem com um corpo, quando um corpo, né, reverbera em outro, incluindo os do público, ou seja, não há expectativa de forma ideal para o movimento, como no caso da companhia da primeira imagem, que é composta pela Deborah Cook. Mas as ideias de que o resultado de ser contagiado e de contagiar o corpo do outro é o ideal. Independente de sua forma, para que esse processo aconteça, são necessárias práticas constantes de sensibilização do corpo, de maneira que ele esteja conectado o suficiente para contagiar com o movimento do outro, gerando processos criativos.